Nas últimas 3 ou 4 reuniões, temos procurado observar lições para a nossa vida de comunhão pessoal com Deus, considerando o relato de um dos episódios da história do povo de Israel, quando ele se encontrava prestes a adentrar a terra que Deus lhe havia prometido, depois da libertação da escravidão no Egito. E foi referindo-se exatamente a este episódio que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sabemos ao certo quanto tempo já havia decorrido desde quando os israelitas haviam partido do Egito, mas certamente foram alguns bons meses de caminhada pelo deserto que separava o Egito da terra prometida. Por este mapa que você está vendo, dá para ter uma ideia, mais ou menos, do trajeto. O que temos registrado nas Escrituras são por volta de 40 a 42 acampamentos que aconteceram durante todo o período da peregrinação, os 40 anos, até que finalmente adentrassem a terra sob a liderança de Josué e Caleb. A linha vermelha aí no mapa sugere uma ideia aproximada da rota da peregrinação. Meu objetivo tem sido o de ressaltar algumas atitudes negativas dos israelitas que também fazem parte da nossa vida e que precisamos tratar, precisamos combater com atitudes positivas ensinadas nas Escrituras. Iniciamos identificando a atitude da murmuração contra Deus, que deve ser combatida com a atitude da gratidão. A seguir, consideramos a atitude da cobiça, que, por sua vez, deve ser combatida com a atitude do contentamento com o que Deus já nos tem dado. E hoje vamos considerar a atitude da desconfiança no caráter de Deus. E eu quero iniciar com a definição da palavra desconfiança dentro do contexto do relacionamento do povo de Israel com Deus, conforme a promessa que Deus havia feito há séculos a Abraão, de dar aos israelitas uma terra localizada na Palestina, numa região chamada Canaã, onde eles poderiam viver como nação. E o dia chegou em que, depois de tanto tempo, os israelitas, liderados por Moisés, finalmente estavam a caminho da terra prometida. E a mensagem que Deus deu ao povo por meio de Moisés foi a seguinte: disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Ou seja, uma terra fértil em produzir frutas, uvas e mel, entre outros alimentos. Os mais de 2 milhões de israelitas haviam saído do Egito e, depois de uma longa caminhada pelo deserto, que deve ter levado então alguns meses, eles chegam literalmente na divisa da terra prometida. E foi naquele momento que eles se negaram a tomar posse da terra por terem sido dominados pela atitude da desconfiança de que Deus cumpriria o que lhes havia prometido. Desconfiança é a atitude de duvidar que Deus irá cumprir o que prometeu fazer. Desconfiança é a ausência de fé, é não ter a segurança de que Deus realmente irá fazer o que a sua palavra declara que ele irá fazer. E eu presumo que todos nós conhecemos pelo menos algumas centenas de promessas, algumas das centenas de promessas que estão registradas nas Escrituras, dirigidas diretamente aos que fazem parte da família de Deus, aos seus filhos. Como, por exemplo, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A promessa de que o Senhor Jesus irá ressuscitar para a vida eterna todo aquele que crer nele. A vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Portanto, desconfiar é duvidar que Deus realmente irá cumprir o que Ele prometeu fazer. Agora então podemos abrir o livro de Números para o momento em que o povo de Israel passou a expressar claramente a sua desconfiança no que Deus havia prometido. E com base neste relato, eu quero ressaltar então algumas verdades importantes de que precisamos relembrar sempre que estivermos diante de circunstâncias em que nos sentimos tentados a desconfiar de Deus, ou que, de certa forma,
Deus tenha nos ludibriado, escondido ou deixado de nos informar sobre o que realmente Ele iria fazer. Primeiramente, o fato que Deus prova intencionalmente a confiança dos seus filhos. Isto é, Deus regularmente usa as circunstâncias de adversidade e sofrimento para nos dar a oportunidade de exercitar a nossa confiança nele, ao invés de em nossa própria sabedoria e capacidade. Os israelitas haviam chegado ao final da sua jornada, desde o Egito até a Terra Prometida, né? O Egito, então, já havia ficado lá para trás. Eles estavam literalmente na divisa da Terra Prometida. E tudo o que estava faltando era tomar posse da terra. Mas a questão agora era saber se eles prosseguiriam confiando na promessa que Deus lhes havia dado e assim passassem a desfrutar dos benefícios prometidos por Deus, ou se eles retrocederiam em desespero, com medo, como expressão de desconfiança de que Deus realmente cumpriria o que havia prometido. Podemos estar certos de que continuar marchando e tomar posse da terra era o plano A. Porque era isso que Deus havia estabelecido. Eles não deveriam esperar por algum sinal ou alguma ordem especial anunciando o dia e a hora exata de adentrar, não. Eles deveriam simplesmente continuar avançando para conquistar a terra. Deuteronômio 1:21. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Em outras palavras, não duvidem da promessa de Deus. Alguns versos mais adiante, Moisés afirma claramente qual foi a atitude dos israelitas. Os versos 26. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Verso 32. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deveriam seguir. Conclusão. O motivo principal da desobediência do povo foi a desconfiança em Deus. Foi duvidar que Deus realmente cumpriria o que ele havia prometido que iria fazer. Isso ficou bem evidente depois que o povo ouviu o relatório dos 12 agentes secretos que foram enviados em missão de reconhecimento, né, para averiguar as condições da terra. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Talvez tenha sido ao que hoje nós chamamos de soldado de elite, né? Special Forces. E a questão agora é, será que depois de ouvirem o relatório dos 12 espias, o povo ficaria cheio de confiança e prosseguiria em tomar a posse da terra? Ou ficaria cheio de dúvida e desconfiança e retrocederiam para o deserto? Essa era a prova de confiança que Deus estava colocando diante dos israelitas. Qual será a nossa? Será que Deus está usando o momento pelo qual nós estamos vivendo, de ameaça de contaminação, isolamento, distanciamento social, perturbação da ordem social, etc. Será que Deus está usando essa circunstância para testar também a nossa confiança nele? O fato é que Deus regularmente prova a nossa confiança nele, nos dando a oportunidade de escolher se iremos confiar ou se iremos duvidar das suas promessas. Todas as vezes em que as situações de adversidade e sofrimento chegam à nossa vida, nós ficamos diante dessas duas escolhas distintas. Ou vamos confiar nas promessas imutáveis do cuidado de Deus, ou vamos nos desesperar com a fragilidade da nossa própria incapacidade, da nossa sabedoria finita, passando assim a viver num deserto espiritual. Esta certamente é uma das maneiras que Deus usa para nos encorajar a confiar nele e na sua palavra, usando as circunstâncias adversas a que todos nós estamos sujeitos a experimentar na vida como oportunidades para o fortalecimento e amadurecimento da nossa vida espiritual. E esta verdade se encaixa perfeitamente com o que está escrito na carta de Tiago a respeito das provações. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos,
Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Portanto, Deus, propositadamente, intencionalmente, prova a nossa confiança para o nosso próprio bem, isto é, para que estejamos conscientes da legitimidade da nossa fé, porque aos olhos de Deus a nossa fé é de grande relevância. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele, ou pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, a fé é essencial para nos aproximarmos de Deus e também para conhecê-lo pessoalmente. Na carta aos Efésios, Paulo disse: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dádiva de Deus. E não apenas isso, a fé também é essencial para crescermos no conhecimento de Deus, de acordo com o que Paulo escreveu aos Colossenses. Alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como estão firmes na fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Num certo modo, podemos dizer que a definição bíblica de vida cristã é que ela é uma vida sendo vivida por meio da fé, uma vida que está fundamentada na confiança em Deus, na confiança no sacrifício redentor de Cristo Jesus, na confiança nas promessas feitas por Deus que estão registradas na sua palavra. E é somente com esse tipo de confiança que estaremos aptos para enfrentar circunstâncias adversas que, vez por outra, chegam à nossa vida. Talvez um diagnóstico médico que irá fazer com que haja uma reviravolta completa nos nossos planos de vida. Ou então ficamos desempregados, falência dos negócios, ou a morte de um cônjuge ou outro ente querido, etc. São circunstâncias que fazem parte da vida, mas que Deus usa para provar a nossa confiança nele. São circunstâncias que revelam aquilo do que o nosso coração está cheio, isto é, se está cheio de confiança ou de desconfiança em Deus e suas promessas. Portanto, Deus prova intencionalmente a legitimidade da nossa fé. Outra verdade importante que precisamos relembrar em meio às circunstâncias em que somos tentados a desconfiar de Deus é a verdade de que Deus usa as circunstâncias de adversidade para refinar a nossa confiança. Deus nos prova não apenas para revelar a qualidade da nossa confiança, mas também para purificar ou remover as prováveis deficiências da nossa confiança. Isso significa que cada vez que a nossa fé é provada, dependendo da atitude com que enfrentamos as circunstâncias, a nossa confiança, a nossa fé em Deus vai aumentar ou vai retrair, vai esticar ou vai encolher, vai se desinibir ou se intimidar. Aqui em Números 13, nos versos 4 a 16, estão alistados os nomes daqueles que foram escolhidos para fazer parte da equipe de pesquisa de campo, também chamado de grupo de espias observadores, né? E no verso 17, Moisés passa a dar as instruções a respeito do propósito daquela expedição de reconhecimento. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Portanto, os 12 espias deveriam observar as mesmas coisas, né? E a pergunta que vem a seguir é qual será a perspectiva que eles trarão de volta, né? Eles fizeram exatamente o que Moisés havia pedido. E depois de quase 6 semanas, eles voltam dando um relatório, para dar um relatório, né? Capítulo 13, a partir do versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã,
onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Imagine a atmosfera de expectativa que deve ter tomado conta das pessoas ao verem aqueles espias chegando depois de 40 dias, carregando amostras de lindas frutas que haviam colhido, um grande cacho de uva, romãs e figos, como diz o verso 23. As pessoas chamando umas às outras para que viessem ouvir o relato sobre a terra. Naquele momento, o sentimento de alegria e esperança deviam estar brotando no coração de todos. E quem sabe já começavam a festejar e pular de alegria. Mas ao invés de grande júbilo, o relato de 11 dos 12 espias, estava cheio de temor e desconfiança. Observe os versos seguintes. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao rio Jordão. Esses povos eram famosos por serem impiedosos contra seus inimigos. Dá para imaginar, então, que logo depois de apresentarem as frutas que comprovavam a fertilidade da terra, assim que foi mencionada a conjunção adversativa, mas, né, como introdução aos obstáculos, né, a atmosfera de esperança e alegria que pairava no ar, daquele momento em diante, evaporou completamente. Sim, é verdade que a terra emana leite e mel, conforme promessa de Deus, mas o povo que está lá é forte demais para nós. As cidades são fortificadas e grandes demais. Tem gente muito forte e enorme, verdadeiros gigantes. Tem gente por todos os lados, nas montanhas, nas planícies, à beira-mar. Não temos a mínima condição para conquistar essa terra. Mas o registro no livro de Deuteronômio consta que Moisés procurou argumentar com os israelitas a respeito da promessa de livramento que Deus concederia se eles avançassem conforme a ordem de Deus. Deuteronômio 1, a partir do versículo 29. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o próprio filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Em outras palavras, o problema não era a presença de exércitos mais poderosos, de cidades fortificadas e grandes, e nem de gigantes. Na realidade, era apenas um problema de atitude. Atitude de desconfiança de que Deus iria de fato cumprir as suas promessas. Observe agora a atitude que Caleb, o único dentre os 12 que foram espionar a terra, que escolheu confiar no que o Senhor havia prometido. No versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Obviamente, os israelitas passaram a murmurar e a se queixar do fato que, conforme estavam se sentindo, Deus os havia tirado do Egito para serem mortos. E Caleb, para poder ser ouvido, faz com que eles se calem e expressa claramente a sua atitude de confiança no que Deus havia prometido. Vamos prosseguir e tomar posse dessa terra. Certamente nós venceremos. A atitude de Caleb estava baseada no que Deus já havia feito por eles na libertação do Egito, quando eles estavam diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando para levá-los de volta à escravidão. Além da promessa que Deus fez de que estaria à frente do povo para lutar por ele. Mas, infelizmente, o povo decidiu acreditar na atitude de desconfiança expressa pelos outros 11 espias, a partir do versículo 31 aí do capítulo 13. Mas os homens que tinham ido com ele disseram:
Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Daqueles 12 espias, somente Calebe, da tribo de Judá, foi quem experimentou o fortalecimento da sua confiança na promessa dada por Deus. Ele teve a sua confiança refinada, fortalecida, edificada ao invés de encolhida. Os outros 11 experimentaram o definhamento da sua confiança em Deus. E a lição para nós é que a atitude com que enfrentamos as circunstâncias adversas determina se a nossa confiança em Deus irá se fortalecer ou enfraquecer, se ela irá crescer ou encolher. E algo mais que podemos aprender com este relato é que a atitude da desconfiança direciona a nossa atenção para os obstáculos, enquanto que a atitude da confiança nos direciona para as oportunidades de Deus agir. A desconfiança nos leva a questionar ou até mesmo ignorar o poder de Deus, enquanto que a atitude da confiança no que Deus tem prometido fazer nos leva a desfrutar da sensação extraordinária de ficarmos na expectativa do momento em que o poder de Deus entrará em ação para suprir as nossas necessidades. Uma atitude faz brotar murmuração, reclamação, queixa diante de Deus, enquanto que a outra faz brotar admiração, louvor e gratidão pela fidelidade de Deus. Agora, muitas vezes nós deixamos de considerar a nossa desconfiança em Deus como sendo uma questão de falta de fé, porque encontramos uma maneira para disfarçar ou camuflar a nossa desconfiança. Por exemplo, a camuflagem da ansiedade. É comum ouvir pessoas dizerem: eu sou uma pessoa muito ansiosa, não aguento ficar à espera de que as coisas aconteçam. E elas tratam disso como se não tivesse nada a ver com desconfiança em Deus, né? Tem a camuflagem da impaciência. Eu tenho um temperamento de pavio curto, né? Não precisa muita coisa para me tirar do sério. Tem também a camuflagem do ressentimento. O que fizeram comigo não se faz nem para inimigos. Naquele lugar nunca mais eu coloco os meus pés. Mas a verdade é que a palavra de Deus contém promessas aplicáveis a toda e qualquer área da nossa vida que precisa ser tratada com a atitude da confiança no que Deus prometeu. Para circunstâncias em que nos sentimos amedrontados, angustiados, está escrito lá em Naum 1:7, Deus é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Para circunstâncias de ansiedade, está escrito: lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lucas escreveu: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem, portanto, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. E para terminar, quero ressaltar só mais uma lição importante. A distância entre duvidar de Deus e cair no desespero é bem curta. Não é necessário passar muito tempo para que a decisão de duvidar ou desconsiderar as palavras de Deus faça com que venhamos a tomar decisões extremamente insensatas, até absurdas. Pode ser uma questão de alguns dias, ou como foi o caso dos israelitas nesse relato, uma questão de apenas provavelmente algumas horas. Naquele mesmo dia que os espias chegaram de volta e apresentaram o relatório da sua missão de reconhecimento, o capítulo 14 diz que toda a comunidade, não apenas uma minoria, começou a chorar em voz alta. E não era um choro de tristeza, mas de murmuração e total inconformismo com aquela situação, presumindo que seriam mortos ao fio da espada, presumindo que as mulheres e crianças seriam tomadas como despojo de guerra. E foi naquela hora que eles decidem tomar uma decisão baseada unicamente num sentimento de desespero. Versículo 4.
disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Foi a atitude de duvidar, de desconfiar de que Deus cumpriria o que havia prometido, que levou os israelitas a chegarem ao ponto de considerar a ideia absurda de voltarem a ser escravos no Egito. O que eles estavam dizendo era que Deus não iria vencer aqueles povos que estavam vivendo na terra prometida e, consequentemente, que eles seriam mortos. Deus estaria permitindo que as suas mulheres e crianças viessem a ser tratadas com crueldade. E assim sendo, seria muito melhor se o povo retornasse para a escravidão no Egito. E a primeira providência a ser tomada para que isso pudesse acontecer era remover Moisés da sua posição de líder de Israel. E quando nós juntamos essas ideias, elas comunicam só uma coisa. Eles não estavam apenas desistindo de Deus, eles estavam zombando do caráter de Deus com a atitude que diz: ninguém precisa de um Deus como esse. Em outras palavras, era um plano absurdo de pessoas dominadas pela atitude de desconfiança e desespero. Primeiro, porque, por experiência própria, eles haviam testemunhado as ações sobrenaturais de Deus que envolveram a libertação do Egito. Eles estavam diariamente recebendo a provisão extraordinária de Deus para sobreviverem num lugar totalmente deserto. Em segundo lugar, se eles realmente resolvessem dar as costas para Deus, quem podia garantir que Deus continuaria a lhes dar de comer diariamente durante a caminhada de retorno ao Egito? Todos iriam morrer de fome no deserto. E em terceiro lugar, se realmente conseguissem chegar ao Egito, o que é que eles iriam dizer para o faraó? Depois que uma boa parte do exército egípcio havia acabado de morrer afogada lá no Mar Vermelho por causa dos israelitas. Vossa Majestade, sentimos muito por causa da sua perda aí, mas queremos recompensá-lo de alguma forma. Será que seria isso que eles iriam dizer? Mas sabe o que essa decisão absurda do povo significa? Pode até anotar aí no lado dos versos 3 e 4 da sua Bíblia. Desespero. Desespero. Plano desesperado é fruto de um coração desesperado. Coração que está em agonia. E a distância que existe entre duvidar de Deus e cair no desespero é muito curta quando a percepção do futuro da nossa vida menospreza ou ignora as promessas de Deus. E eu quero terminar sugerindo que você pergunte a si mesmo: será que eu tenho desconfiança de Deus? Desconfiança de que em alguma hora Ele não irá cumprir o que prometeu? Por causa da nossa natureza humana, imagino que uma resposta sincera a essa pergunta deve ser, pelo menos de vez em quando, eu desconfio, né? Porque essa é uma tendência natural do coração humano. Somente quando reconhecemos essa tendência é que pode haver uma transformação interior que nos impulsione a confiar que Deus certamente cumprirá cada uma das suas promessas, sem exceção. Em termos espirituais, duvidar de Deus significa morte, significa ausência da percepção da presença e do cuidado de Deus para com a nossa vida. Poucos momentos antes de ressuscitar um amigo que já estava morto há 3 dias, chamado Lázaro, o Senhor Jesus disse para a irmã do falecido: Marta, eu não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Jesus quis dizer que, espiritualmente falando, não é vendo que se crê, mas é crendo que se vê. É assim que nós somos adotados como filhos da família de Deus, não é mesmo? É assim que nós chegamos a crer, não porque nós conhecemos todas as coisas. É a partir do momento em que concordamos em crer no que a palavra de Deus diz, que o sacrifício de Jesus nos justifica diante de Deus, nos declarando justos, e assim isentos de culpa diante de Deus, que nós começamos a enxergar a realidade extraordinária da vida de Deus passando a habitar em nós. E é exatamente dessa mesma maneira que a verdadeira vida cristã deve ser vivida. Isto é, confiando que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir.
É com esse propósito que Deus continuamente prova a nossa fé.